Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do Duque Tricolor. As 5 últimas rodadas, parte 1. Bom, eu fiz essa promessa com vocês. Eu fiz uma planilha que vocês vão gostar bastante sobre isso. É claro que esse vídeo aqui, ele só vai ter inicialmente a capa, mas ainda devo introduzir somente o resultado, né? Só pra gente falar que eu estou fazendo esse vídeo antes do jogo de Cruzeiro e Racing, né? Deixa eu ver aqui. Cruzeiro vs Racing, que é hoje, só pra mostrar aqui pra vocês, ó. Hoje às 17 horas, eu tô fazendo aqui às 10 horas. Ou seja, eu não vou fazer, eu não vou ainda editar esse vídeo, porque eu vou editar, só vou terminar de editar fazendo um corte temporal para depois do jogo em si. Não me interessa como que foi o jogo, só me interessa o resultado, ok? Então, entenda uma coisa antes de qualquer análise, antes de a gente ver a planilha. YouTube Live, quer dizer, YouTube Live não, mas também, né? Mas YouTube Live mesmo vai voltar algum dia, ok? Vamos nessa porque a gente quer falar sobre a tabela que eu montei aqui pra vocês. Bom, só pra falar aqui, essa tabela que eu montei. O que tá em vermelho é derrota, o que tá em verde é vitória. Você vai ver que tem muitos times aqui que estão com muitas derrotas, muitos times que estão com muitas vitórias. Então, é justamente isso. Vamos lá, vamos entender a tabela aqui. A tabela é o seguinte. Aqui está o resultado esperado, na minha concepção. E aqui está o fato. O que aconteceu de fato, tá? Qual que é o resultado esperado, qual que é o resultado de fato contra o time. Aí aqui eu coloquei os times que eles estão jogando. Todos eles estão jogando. Aqui tem a pontuação do esperado. E aqui tem o fato de fato. O que tiver em vermelho é derrota. O que tiver em verde é vitória. E o que tiver em branco é empate. Tá? Aqui do lado a gente tem os pontos esperados até o final do campeonato. Que já ganhou ali, né? Já teve, quer dizer, os pontos esperados, que é justamente o que eles vão conseguir. Aqui é 38. Deixa eu ver aqui uma coisa. O Bragantino atual. Eu fiquei vendo tudo isso aqui pelo site de futebol que eu utilizo. E aqui é os pontos que são atualizados, né? Os atuais. É estranho que 38 com 39. Deveria ser 38, deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui com vocês. Às vezes pode ter um erro ou outro de concordância. Mas a tabela é... O Bragantino está com 37. Deixa eu escrever 39, mas tudo bem. 37. Tá? Vamos nessa. É claro. Isso aqui quer dizer que é pura verdade? Não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um achismo meu. Mas a partir de uma análise que eu venho fazendo o tempo inteiro. O que eu peguei aqui? Eu peguei Bragantino, Criciúma, Juventude, Atlético Paranaense, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Vasco. Eu coloquei o Vasco aqui, o Atlético Mineiro aqui, mas eu poderia ter colocado o Vasco aqui e o Fluminense aqui embaixo. Tanto faz. A gente vai falar do último ali, do Atlético, do Fluminense. Eu coloquei da seguinte forma, por quê? Porque são justamente clubes que vão disputar a Sul-Americana ou na minha concepção, ou a Sul-Americana ou a zona de rebaixamento, tá?
Então quer dizer que eu não acredito que o Atlético Mineiro vai disputar a Libertadores? Não é isso. É claro que o Atlético Mineiro ganhando do Botafogo, ele disputa. Aqui do lado, a gente está vendo aqui que é o esperado do Z4 e o Z4 atual. E aqui é justamente o Cruzeiro sendo campeão da Sul-Americana, esperado. Por que esperado? Se por acaso o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, para quem não sabe, ele abre vaga para o brasileiro. Né? Vamos lá, vou mostrar isso aqui na prática. Vou te mostrar aqui a tabela do Brasileirão. Tabela do Brasileirão, vamos lá. Vou mostrar aqui para você. Olha só. Vamos explicar aqui. O Flamengo ganhou uma Copa do Brasil. Então, ele libera mais uma vaga para aqui embaixo. Porque o Flamengo ganhou o Brasileirão. Ah, são 3 times na vez da história. E o Grêmio tá contando. Tá. Então o Flamengo abriu para mais uma. Então o Grêmio já tá aqui. Então vamos até colocar o Grêmio aqui. Eu vou colocar o Grêmio. Grêmio. Já que eu não quero colocar esse nome ridículo aqui de novo. Recortar. Colar. Aqui a gente tá fazendo aqui tudo aqui, ó. Grêmio. Aqui. O Grêmio tá bem. Tá bem. Aqui é Atlético Paranaense. Aqui Grêmio. Fluminense. Fluminense e Grêmio. Só para te mostrar aqui. E Grêmio, vamos lá. Tá certinho aqui. Até o final, vamos lá. Só para te mostrar aqui. Essa aqui tecnicamente tá sendo desatualizada, mas o Flamengo acabou de ganhar a Copa do Brasil. Então, já que ele é o ganhador da Copa do Brasil, ele vai direto para a Libertadores. Já que ele está aqui na zona de Libertadores, ele dá uma vaga para o de baixo. Então, tecnicamente, Internacional também está na Libertadores ano que vem. Na Libertadores ano que vem, você tem o São Paulo e o Cruzeiro como zona de pré-Libertadores. Se lembre que tem que ter no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter 6 times na próxima Sul-Americana. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, ele abre mais uma vaga. Ou seja, o São Paulo e o Bahia vão para a pré-Libertadores. O Cruzeiro ele vai direto para a Libertadores. E aí sobra então Corinthians, Vasco. Tem que ter 6, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aí vamos dizer 5 com o Internacional. O 6º é o Cruzeiro. E aí tem que ter mais 2, São Paulo e Bahia vão para pré-Libertadores. Tem que ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. Independente da situação, tem que ser isso. Calma aí. 1. Tá, isso aqui são os 4. Mais um 5. Do Flamengo que foi campeão. Cruzeiro 6. E ainda tem um campeão da Libertadores que vai direto. Ou seja, de qualquer maneira, Atlético Mineiro ou Botafogo vai dar mais uma vitória. Vai dar mais uma vaga.
Ou seja, só pra gente esclarecer aqui. Mesmo se o Botafogo, o Atlético Mineiro ganhar, vai dar uma vaga pro Brasileirão, porque tem que ter 6. Ou seja, vamos dizer que seja o Botafogo. Ou seja, São Paulo e Internacional vão para Libertadores, igualmente como o Cruzeiro. E aí vai ser os últimos 6. E aí você vai ter o Bahia e o Corinthians para Libertadores. E vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, hoje o Fluminense está na zona de Sul-Americana. Ok? Com o Cruzeiro ganhando a Sul-Americana. Caso não aconteça isso, o Fluminense pode perder a vaga. Ok? Ok. Vamos voltar aqui agora para nossa tabela. Bom, esperado. Tá, esperado sobre isso tudo. Só pra gente falar sobre isso tudo. Vamos lá. Esperado. Bragantino vai jogar contra. Jogou contra o São Paulo. Vai jogar contra o Internacional, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Criciúma. O Criciúma vai jogar contra o Vitória, Fluminense, Corinthians e Flamengo e Bragantino. O Juventude vai jogar contra o Grêmio, Cuiabá, Atlético Mineiro, São Paulo e Cruzeiro. O Atlético Paranaense vai jogar contra o Atlético Goianiense, Bahia, Fluminense, Bragantino e Atlético Mineiro. O Grêmio vai jogar contra o Juventude, Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Corinthians, né? Já jogou contra o Juventude. O Vitória já jogou contra o Criciúma, vai jogar contra o Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Flamengo, coitado do Vitória. O Atlético Mineiro já jogou contra o Botafogo, vai jogar contra o São Paulo, Juventude, Vasco e Atlético Paranaense. O Fluminense já jogou contra o Fortaleza, vai jogar contra o Criciúma, Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras. E o Vasco já jogou contra o Internacional, vai jogar contra o Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. São esses os times que estão sendo jogados, tá? Por que eu não coloquei, isso é importante perguntar, por que eu não coloquei o Atlético Goianiense e o Cuiabá? Porque eles já estão tecnicamente rebaixados. Então não vou precisar colocar eles aqui, tá? O Cuiabá, ele tá com 29 pontos, mesmo se ele ganha as outras 4 rodadas, ele só ganha 12 pontos, ele vai para 39, 41. Muito difícil ele ganhar de tudo. Então, nem eu tenho tempo ali. Vamos lá. Sobre os jogos que acabaram na 34ª rodada. O Bragantino, eu coloquei perdendo para o São Paulo, acabou empatando. Ganhou um pontinho. O Criciúma iria perder para o Vitória e perdeu para o Vitória. O Juventude iria perder para o Grêmio, acabou ganhando o empate. O Atlético Paranaense iria ganhar do Atlético Goianiense, acabou ganhando. O Grêmio iria ganhar do Juventude, acabou empatando, ou seja, perdeu os 2 pontinhos que estava aqui. O Vitória deixa eu colocar aqui direitinho. O Vitória, que iria ganhar do Criciúma, acabou empatando, acabou ganhando o Criciúma. O Atlético Mineiro, que era para ter vencido do Botafogo em casa, acabou empatando. O Fluminense acabou empatando contra o Fortaleza e realmente o meu pensamento era empate. E o Vasco era para empatar contra o Internacional, perdeu para o Internacional, ou seja, perdeu um ponto. Ou seja, novamente, eu vou manter esse esperado, porque era isso que eu pensei. Mas até agora, segundo o que eu estou observando aqui, tem todo a crer que o Bragantino ele pode ganhar mais um ponto na tabela. Um ponto na tabela. Ou seja, vai para 39. Enquanto isso, o Criciúma, por exemplo, ele pode ir até 38. Ou seja, talvez o esperado que era o Bragantino em cima do Criciúma se mantenha. Porque o atual é o Criciúma. Só pra gente ver aqui, ó, o Criciúma tá na frente do Bragantino. Porém, o Bragantino pode passar do Criciúma por conta desse empate que eu coloco no Cruzeiro. Tá bom?
Então, na minha concepção, o Bragantino fica no primeira zona, fora, zona dentro de rebaixamento. Tá? Entendendo isso tudo, isso é importante comentar. Bom, é preocupante? Não. Isso aqui é só para dar uma situação a vocês. Mais tarde eu vou fazer o vídeo continuando isso. Se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, vai ser verde. Se o Cruzeiro não for campeão da Sul-Americana, vai ser vermelho. Tá? Mas atualmente não se sabe qual que é o resultado. Ok? Se acontecer isso, o Fluminense pode ter o direito de jogar a Sul-Americana no ano seguinte. Porque só vai sobrar uma vaga para não jogar nem a Sul-Americana nem a Libertadores. Eu acredito que quem pode fazer isso seja o Juventude. Tá? O Juventude. Dito isso, ficando bem claro sobre isso tudo. O que eu espero? O que eu espero? O Diniz tem total direito, tem total chance de ganhar? Tem. Vamos ver aqui a Sul-Americana para ver que times o Racing superou. O Racing também ele superou o Corinthians, né? Mas ele jogou contra o Atlético Paranaense, ganhou do Atlético Paranaense por muito. Nas oitavas de final, ele ganha do Ratipato, que é o time relevante. No total de jogo 8-1. Depois ele vai para as quartas de final e ele ganha do Atlético Paranaense. Ele ganha do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganha de 1-0 contra o Racing. E no jogo 2 ele perde para 4-1. Com aquele momento que o Atlético Paranaense estava muito quieto. Depois disso ele vai para a semifinal e empata com o Corinthians lá na Neoquímica Arena e vence do Corinthians. O Cruzeiro, por sua vez, jogou contra o Boca Juniors e venceu nos pênaltis. Depois jogou contra o Libertad do Paraguai e acabou vencendo por 2-0 em Libertad e depois empatou de 1-1 em casa. E contra o Lanús, ele empata contra o Lanús no primeiro jogo, mas vence no segundo jogo no Lanús fora de casa por 1-0. Ou seja, sempre quando for jogado dentro de casa, o Cruzeiro não ganhava e sempre quando era fora de casa, o Cruzeiro ganhava. Foi isso que aconteceu. Bom, resultado final. É preocupante esse empate contra o Fortaleza? Não. Era digerível. É importante a gente entender o futuro do Fluminense? Vamos ter mais vídeos sobre isso? Vamos. Mas é só isso. Ok? Eu espero que o Cruzeiro ganhe. Essa aqui é a minha vontade. Vai ter então 3 cortes, né? O corte da minha vinheta, esse corte agora e vai ter o último corte. Eu vou juntar tudo isso num vídeo só, que vocês vão gostar bastante, ok? Então, para a torcida tricolor, eu sei que eu vou fazer esse vídeo depois do jogo, mas torçam bastante pelo Cruzeiro. E claro, espero que no final da história, o meu vídeo, minha última corte, eu esteja muito feliz. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Eu fico por aqui por enquanto. Não vou fazer nada. Vou fazer lá no final, ok? Saudações tricolores. Até o próximo corte. Valeu, guerreiro tricolor. Continuando.
Pra quem não sabe, deu um corte, você vê que a iluminação está completamente diferente. Mas só pra gente começar sobre continuar a nossa conversa. E bom, Cruzeiro não ganhou. Ou seja, só pra gente dar uma olhada aqui com vocês. Antes o Cruzeiro é esperado, então a gente simplesmente esquece isso aqui, tá? Esquece isso aqui, esquece, entendeu? E agora, já que não tem mais isso, a gente tem que pensar em apenas 2 times, né? Provavelmente Grêmio e Atlético Paranaense. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Atlético Paranaense tem que perder para o Fluminense. Então a gente tem que vencer agora. Torcer pro Bahia ganhar do Atlético Paranaense. Depois o Atlético Paranaense perder para o Fluminense. Que aí a gente entra no lugar do Atlético Paranaense. Porque se você está vendo aqui, a situação é que tem de 44 pontos. Sendo que se você ganha mais 2, você vai 46. E só para finalizar aqui com vocês, para gente acabar esse vídeo, né? Esse vídeo dividido em 3 partes. Nossa classificação do Brasileirão Série A, considerando 2 derrotas e 2 vitórias nossas, a gente passa no número de vitórias, se eu não me lembro bem, e acaba justamente indo bem. Deixa eu ver aqui se a gente consegue de uma outra forma. Tô tendo que fazer isso aqui de forma rápida, mas só pra gente mostrar aqui exatamente isso. Se o Fluminense ganha os 2 e acontece as 2 derrotas do Atlético Paranaense, uma esperada e outra inesperada, a gente passa eles e vai pra Sul-Americana. Ou seja, é pensar nisso daí tudo. E é isso. Esse que é o resumo total desse vídeo de hoje, tá? Dessa análise de hoje. Se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo, Vitor de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.